Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Jetaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí! JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre Orlandão, Empresário Nego do Mar. Olá, vocês que nos seguem no J Politicast, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o pré-candidato a prefeito pela oposição, Jarbas Meira, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Jarbas Meira, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite, para as pessoas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Fique à vontade, Jarbas. JC, boa noite. Eu quero também, inicialmente, agradecer por mais esse convite. E pela oportunidade eu quero, já que é a primeira vez após a morte do meu pai que eu dou uma entrevista, eu quero agradecer todos os amigos e conhecidos e chiquichiquenses que estiveram presentes no velório dele, prestando as últimas homenagens, todos os vereadores da oposição, todas as lideranças da oposição, como também todos os vereadores da situação, inclusive o prefeito Reinaldinho, que esteve lá, inclusive prestou homenagem, fazendo um belo discurso. O pessoal da maçonaria, todo o seu venerável, com todos os maçons, o ex-deputado Bira Coroa, enfim, a presidente do PT, os presidentes de cada partido de oposição que estiveram lá, e lideranças diversas. Então foram homenagens bonitas, e que mostrou que Manimeira era uma unanimidade tanto na esquerda quanto na direita. Era uma pessoa que agregava no seu coração o bem, não importava quem, seja político da direita, político da esquerda, ele queria o bem do coletivo chiquichiquense, e assim eu quero agradecer em nome da minha família essas últimas homenagens prestadas pelos chiquichiquenses. Muito obrigado. Jarbas, em nome da equipe do Bate-Papo Semanal, deixemos os nossos sinceros sentimentos à família. Obrigado. Muito obrigado. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Jarbas Meira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Sempre preparado, né? Então vamos com a nossa primeira pergunta. Jarbas, em 9 de maio do corrente ano, quando eu lhe entrevistei pela primeira vez aqui no J Politicast, respondendo uma de minhas perguntas, você afirmou que era pré-candidato a prefeito pela oposição. Já se passaram 7 meses daquele nosso primeiro bate-papo. A minha pergunta é: Jarbas Meira continua firme
na pré-candidatura a prefeito pela oposição? Firme e crescente. Estamos num processo de evolução, agregando cada vez mais novos apoios que estão chegando, e isso está fazendo um pouco da diferença da nossa caminhada de lá para cá, né? Hoje nós temos mais lideranças, como nós temos aqui presente alguns amigos que abraçaram, porque, JC, o nosso pensamento não é um pensamento pessoal, é um projeto de cidade, para o povo. Não é um projeto pessoal de Jarbas Meira. Eu tenho visto alguns que estão se colocando como postulantes, que a gente percebe, ou alguns percebem, ou vários perceberam já e comentam, que são projetos pessoais. O meu projeto é um projeto para a cidade, um projeto para o coletivo, um projeto para o povo de Xique-Xique. Eu já sou muito bem realizado profissionalmente. Concluí minha jornada profissional com grande sucesso. E não tenho nenhum interesse individual, pessoal, para a questão pública de Xique-Xique, e sim para o coletivo. Nossa candidatura, pré-candidatura, está firme, forte e crescente. E talvez isso está sendo o que está incomodando algumas pessoas. Jarbas, as coisas estão afunilando nos dois grupos políticos, tanto na situação como na oposição. Você já pensou em algum momento retirar sua pré-candidatura? Até o momento, nós continuamos sólidos, firmes, seguros e novas adesões sempre chegando. E isto é o que está incomodando algumas pessoas que também estão na mesma jornada. Jarbas, quando você diz que está incomodando algumas pessoas na mesma jornada, você se refere aos seus opositores ou seus aliados da oposição, Jarbas? Ô JC, quando você comunga ideias pensando numa união, você tem que estar unido a todos. Ninguém deve ser excluído, né? Eu tenho ressaltado que a oposição, se ela não estiver pronta, unida, de forma coesa, de forma sólida, dificilmente a gente vai chegar num patamar de sucesso. O sucesso vai depender da humildade de todos e do coletivo unido. Unido. Não existe coletivo partido, rachado, desmembrado. O coletivo tem que estar forte, seguro e consistente. Senão nós não ganharemos o tão sonhado vitória para a oposição. Precisamos estar aí nessa sintonia. Divergências, todos têm. Todo mundo tem divergência. Mas na hora de um processo de união, tem que ter essa confluência que agregue não só aquilo que você gosta, como aquilo que você não gosta também. Às vezes, na política, você pode não gostar de fulano, de cicrano, de beltrano, mas você é obrigado a conviver com aquelas diferenças para o bem do processo. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa segunda pergunta. Jarbas, no início do ano, a oposição surgiu com 9 pré-candidatos a prefeito e prefeita. 2 deles desistiram, o empresário Eduardo Pessoa e o seu filho Edão Pessoa. 2 deles deram uma esfriada, entre aspas. 5 nomes vêm ganhando forças na reta final do lançamento do possível candidato da oposição. São eles: doutora Simone, a vereadora Gene Cássia, George Figueiredo, o vereador Neilton do sindicato e você, Jarbas. A minha pergunta é: quem será o candidato a prefeito ou prefeita da oposição? Fica à vontade, meu amigo. Olha, essa pergunta, ela não é uma pergunta direcionada a mim, e sim para o povo xique-xiquense. O povo é sábio, o povo não erra. Agora, quem erra, às vezes, são lideranças que escolhem candidatos que não têm consistência e conhecimento de gestão pública. Nós não estamos hoje num processo mais
que podemos deslizar, achando que sentando na cadeira de um gestor, nós podemos aprender. Esse é o grande erro. No momento que você pensa que está aprendendo a fazer gestão, acabou o mandato, você não realizou nada. Então, gestão pública não é brincadeira. Gestão pública não pode ser amadorismo. Gestão pública você tem que ter, no mínimo, o conhecimento do que é gerir aquilo que é do povo. Aquilo que é o erário. O erário é coisa séria. Eu estou falando por experiência própria de quem fui 36 anos e meio na gestão pública federal. Então eu falo com consistência. Jarbas, o ano praticamente está acabando. Por que a oposição está esperando, Jarbas, para lançar seu candidato? Olha, JC, essa pergunta é uma pergunta interessante porque são 70 cidades hoje da Bahia em que o governo do estado e o conselho que foi criado pelo governador Jerônimo, aliás, um grande governador, um grande presente, um grande gestor que a Bahia ganhou, viu? Viva a Bahia por ter tido essa graça de ter um governador como Jerônimo, o qual iniciou e foi ele o responsável pela criação dos 27 territórios no governo ainda de Rui Costa. Então, voltando aqui à pergunta, essa questão da demora, hoje o Conselho vai influenciar talvez nas 70 cidades escolhidas pela Bahia fora. E na realidade até o momento só se definiu a capital. E possivelmente mais 4 grandes cidades da Bahia, que é Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Vitória, e Camaçari, com o nosso Luiz Caetano. Então, para que essa pressa em Xique-Xique? Eu acho que as pessoas precisam ainda conhecer o que tem de conteúdo cada pré-candidato. Ora, tem pré-candidato que ainda não falou nada, não expôs, não exteriorizou as suas ideias. Se não exteriorizou suas ideias, é um perigo cabal para a cidade, é um perigo cabal para a nossa gestão de xique-xiquense. Nós não podemos retroagir, jamais. Já erramos o que podemos errar. Não podemos mais, não temos mais o direito de errar na gestão pública de Xique-Xique. Senão, nossa cidade sim vai engatar uma marcha ré e ter dificuldade de avançar, de se colocar a primeira marcha para o avanço do desenvolvimento. Não podemos errar. Candidato que omite suas ideias é porque não tem conteúdo. Candidato que omite suas ideias é porque não tem preparo. Candidato que omite as suas ideias é porque não merece a graça do nosso povo. Chega de más gestões. Jarbas, quando você diz que não deve mais errar, você está se referindo às pessoas que já assumiram a Prefeitura Municipal de Xique-Xique da oposição, é isso, Jarbas? O JC, a nossa cidade, ela poderia estar num avanço de desenvolvimento, num processo de desenvolvimento, muito além do que vocês aqui imaginam. Se nós compararmos outras cidades da Bahia que eram muito menos desenvolvidas que Xique-Xique, elas avançaram bastante e Xique-Xique parou no tempo. Nós tivemos avanços, sim, não vamos criticar aquilo que se fez de bem, de bom, né? Iniciando lá atrás, inclusive por meu pai, Joel Firmo de Meira, que foi o prefeito que iniciou o processo de desenvolvimento da infraestrutura da cidade. É tanto que até o prédio da prefeitura funcionava como centro administrativo da cidade. Ali funcionava o fórum, a Câmara e a prefeitura. Era um centro administrativo. Foi ele quem iniciou os calçamentos da nossa cidade, que não tinha. E olha que ele derrotou uma oligarquia de 35 anos e que nem calçamento da cidade existia. De modo que, voltando para o presente, Xique-Xique poderia estar muito mais além. Hoje, nós temos repasses federais, estaduais, emendas parlamentares, e ela poderia estar mais adiante. Nós não vamos criticar aqui aquilo que é do bem, daquilo que foi construído
de forma proveitosa, de forma necessária para a cidade, não. Mas a cidade... Então, JC, o que eu digo é que Chique não pode, em hipótese alguma, retroagir no processo de desenvolvimento. Quando um gestor assume e faz uma má gestão, uma péssima gestão, uma gestão desastrosa, não é culpa só do gestor, é culpa também daquelas lideranças que querem apostar naquele político que não tem preparo ainda para ser um gestor de uma cidade. Chique é uma cidade de 50 mil habitantes, com problemas diversos, entendeu? Com carências múltiplas e questões de políticas públicas que têm que serem desenvolvidas. Agora, quando você coloca um mau gestor, um péssimo gestor, o erro não é só dele, é também das lideranças. Eu estou falando isso para que as lideranças chamem atenção para si e passam a perceber quem eles estão apostando, em quem eles estão apoiando, em quem eles estão colocando para apreciação da população chiquense. De modo que, caso tenha erro naquelas gestões, as lideranças são os principais culpados. Não bota culpa só apenas em cima daquele gestor que não sabe desenvolver e que não teve uma boa performance na gestão pública da cidade. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa terceira pergunta. Jarbas, no início do mês, lideranças da oposição participaram de uma reunião interna na sua residência. Estiveram ausentes a pré-candidata doutora Simone, o pré-candidato a prefeito doutor Lula e o pré-candidato a prefeito Neilton do sindicato. A minha pergunta é: fazer uma reunião interna com pré-candidatos a prefeito e não participarem outros pré-candidatos, isso não fica um clima ruim para o grupo, Jarbas? Fique à vontade. JC, alguns justificaram a sua ausência, né? Alguns justificaram a ausência e ligaram, outros simplesmente omitiram e não deram nem o retorno da sua ausência. Isso eu acho que ainda faz parte do afunilamento que está se conseguindo, tentando se chegar, entendeu? Eu não vou culpar diretamente essas pessoas que faltaram, mas aqueles que não avisaram é porque realmente não quer um compromisso de forma mais coesa, mais unida, né? Ninguém da oposição é o cara, como disse o presidente Barack Obama com Lula. O cara nesse Brasil chama-se Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o cara. Aqui não existe essa colocação para as pessoas que se acham já uma definição unânime. Não existe. Então todos dependem de todos, todos dependem de todas as lideranças. Nós temos uma liderança na oposição necessária para qualquer um dos nomes que seja o nome indicado, que é o do Eduardo Pessoa. É uma liderança que tem sua estrutura, tem ainda um potencial muito grande, e qualquer um que se coloque, que seja o escolhido, vai depender desse apoio, dessa liderança da esquerda, da oposição, chamada Eduardo Pessoa. Então, é inegável, isso é inegável. Agora, aqueles que já pensam que são os tais, o cara, está errado. Está errado porque sozinho ninguém vai para lugar algum. Jarbas, eu costumo fazer essa pergunta a todas as pessoas da oposição que participam aqui do nosso J Politicast. A oposição está unida ou desunida, Jarbas? Ô JC, quando você coloca projetos pessoais, eu não acredito numa união plena. Quando você acredita em projeto e está definido projeto para a cidade, para o povo, aí sim é necessário você buscar essa união. Eu tenho, por exemplo, convidado todas as lideranças, todas,
para um diálogo. Alguns já foram, outros não. E outros resistem. Eu não sei por quê. Na política, quem não abre uma mesa de diálogo não avança, não consolida, não se postula cargo político sem diálogo. O diálogo é o processo fundamental para a construção de um alicerce para a coisa pública. Quem não pensar assim, é melhor se retirar antes de se consolidar, porque se consolidar, será apenas desastroso. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa quarta pergunta. Jarbas, no início do mês, recebemos aqui no J Politicast o presidente da Câmara de Vereadores de Xique-Xique, o vereador e seu primo, Nino Meira. O parlamentar disse que se você não estiver na chapa majoritária da oposição, que pretende ir até você e fazer com que você adere ao grupo da situação. A minha pergunta é: o que você tem a dizer das declarações do seu primo, o vereador Nino Meira? Fique à vontade, JC, eu tenho um bom relacionamento com todas as tendências políticas, todas. Eu te digo que eu tenho uma formação de filosofia mais esquerda, ou esquerda, desde os tempos de adolescentes, quando eu, em 24 de setembro de 1984, participei da fundação da União da Juventude Socialista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu ia fazer 18 anos. De modo que Lula, recentemente, nos deu uma grande lição de como se faz fazer política nesse país, né? Em 2018, Geraldo Alckmin foi um dos maiores opositores, depois de Bolsonaro, ao presidente Lula, ao PT, aonde o ex-governador de São Paulo batia de forma bastante áspera ao nosso presidente Lula. E passado todos esses tempos, todos aí, Lula voltou ativa, a militar, e deu uma grande lição, que foi aquilo que eu acabei de dizer, que as diferenças você pode até não aceitar, mas na política você tem que saber conviver. E hoje, simplesmente, um dos homens que mais batia na eleição 2018 em Lula é o vice-presidente de Lula. Um dos fundadores do PSDB, que sempre foi um radical partido em oposição ao PT em São Paulo. Ele saiu para o PSB e hoje é o vice-presidente da República e está trilhando de forma habilidosa, transparente e de forma bastante inteligente, numa sintonia perfeita entre Lula e ele. Então, é o que eu lhe digo, toda possibilidade dentro da política, ela não pode ser descartada. Agora, existe um fator aí. Qualquer aliança, em qualquer partido, em qualquer tendência, ela só tem fundamento quando o líder daquele grupo chama aquele interessado para um diálogo e não conversas de rua. Quando há conversas de rua, isso aí é coisa que às vezes o vento traz de alguma esquina e não tem fundamento, entendeu? Mas Lula deixou essa grande lição e na política tudo é possível. Mas hoje eu sou pré-candidato da oposição. Jarbas, você já teve essa conversa com o presidente da Câmara nesse sentido de conjunturas? Não, conjunturas não, mas eu às vezes dialogo com ele sobre projetos para a cidade e aquilo que ele pode sugerir ao gestor ou até os parlamentares na Câmara de coisas interessantes para a cidade. Várias sugestões eu já tenho discutido com ele e eu acho que quem quer o bem de Xique-Xique, como eu quero, como eu tenho um projeto para a cidade e para o povo e não um projeto para Jarbas Meira, quem tem um projeto assim para a cidade, de cidade, você não tem que olhar quem está no poder, você tem que mostrar o caminho do que é melhor para se construir aquilo que vai fazer a diferença da qualidade de vida do nosso povo. E aproveitando esse embalo, falando um pouco de gestão, a gestão ela tem que ter
um tratamento uniforme da vida vegetativa da cidade, que eu já disse aqui naquela entrevista. Não se pode deixar essa praça aqui bem gerida, bem administrada, e na periferia o caos, onde as pessoas não vivem um bom momento da qualidade de vida. E a qualidade de vida do povo, ela requer o dia a dia da boa gestão pública. Para isso é que a cidade tem que ter uma uniformização da vida vegetativa, para que ela esteja bem administrada aqui na cidade, lá na periferia, como também na zona rural. Porque lá tem xique-xiquenses precisando da boa gestão, da boa administração, para eles terem a qualidade de vida e não envelhecerem vendo só o caos. Então a gente precisa de boas estradas, de iluminação, de água tratada, entendeu? Da cesta básica dentro das suas datas festivas, da atenção na agricultura, de uma boa Secretaria de Agricultura, até porque nós temos aqui nossa grande bandeira de desenvolvimento, que pode ser a agricultura. Se você não tem uma secretaria que possa alavancar grandes políticas públicas para esse desenvolvimento, aí nós teremos aí, até daqui 1000 anos, terras férteis, águas em abundância e um povo morrendo de fome. Isso nós temos que corrigir com uma gestão que pense na cidade, que pense no povo de Xique-Xique. Respondido, Jarbas. Jarbas, vamos colocar fogo nessa sopa de tamanco. Vamos para a nossa quinta pergunta. Jarbas, o presidente municipal do PSB de Xique-Xique, o maior defensor da pré-candidatura de doutora Simone, alguns dias atrás, ele divulgou uma nota em uma das suas redes sociais. A nota diz o seguinte, abre aspas, vamos melhorar que tá feio. O auto-engano sempre foi um refúgio dos fracos, como também uma arma astuciosa dos que ainda não dispõem de noção, ou de se enganar por racionalização. Já está ficando ridículo. A mentira tem perna curta. E os últimos episódios, as máscaras caíram. Fazer pesquisa, colocando parentes para acompanhar o pessoal do Instituto é desequilíbrio. Fecha aspas. A minha pergunta é, para quem foi aquela indireta que o presidente municipal do PSB deixou? Fica à vontade, Jarbas. Bom, para mim não foi. Isso eu tenho certeza absoluta, até porque na política, eu que nasci no berço político e aprendi com um grande mestre chamado Joel Firmo de Meira, o nosso Maninho Meira, que na política se joga limpo, porque quem joga sujo é mau caráter. Então, para mim não foi, porque eu não mandei fazer nenhuma pesquisa. Ao contrário, fizeram uma pesquisa e excluíram o meu nome. Isso é canalice. Eu não sei quem fez, mas que a carapuça caia, canalha. Quem mandou fazer? Quem mandou fazer, bota essa carapuça da canalice. O que ele quis dizer aí, ele, como uma pessoa que quer ser uma pessoa pública, aliás já é, porque é presidente de uma agremiação partidária, eu já fui também presidente de um partido, e já fui testado nas urnas em Xique-Xique, porque em 2006, eu na candidatura de deputado, tive 4.000 votos num cenário em que cada liderança, cada vereador tinha um candidato distinto. E eu fui o segundo mais votado, perdendo apenas para o deputado Reinaldo Braga. Eu tive 35% dos votos votos válidos naquele pleito. Então isso aí mostra que eu já fui testado nas urnas e fui agraciado pelo povo de Xique-Xique, porque ele sabe da minha conduta, sabe do berço político que eu vim. Agora tem pessoas que falam umas coisas que não sabem de onde vem dentro do cenário político. São apenas aventureiros. E no caso aí do presidente do PSB, se ele colocou isso para alguém,
ele deveria ter mais clareza e ter colocado o título da pessoa que mandou fazer essa pesquisa. Para mim não foi. Primeiro, que eu nunca fiz pesquisa, e segundo, que eu jamais usaria de má fé em qualquer um dos cenários, com qualquer um dos adversários. Jarbas, você quer dizer que esses possíveis canalhas estão na oposição, porque dificilmente a situação ia fazer uma pesquisa com seu nome? Vou tornar a repetir. Canalha. Quem fez a pesquisa e excluiu meu nome. Vou repetir. Canalha. Isso é canalice. Quem quer entrar na política iniciando com canalice, bom sujeito não é. Então não é boa coisa para o povo. Jarbas, você sabe dizer ao nosso público quem foi essa pessoa, Jarbas? Não sei. Não sei. Eu sei que eu, inclusive, fiz uma manifestação de repúdio. Entrei na Rádio Cactus e dei uma entrevista lá. Eu acho que vocês podem pegar lá no site, vocês estão lá. Mas não sei nem se foi da oposição. De repente pode não ter sido da oposição. Não posso identificar quem foi, que eu não sou adivinho, não jogo búzios e nem sou cartomante. Mas quem fez e jogou de má fé, vou repetir. Olha aqui, ó, canalha. Quem é canalha não pode ser bom gestor, porque não vai jogar limpo para as coisas boas da vida do povo. E Chique não merece isso. Jarbas, isso é muito comprometedor. Não. Você acaba de falar que na oposição tem um suposto canalha. É isso mesmo, Jarbas? JC, é o que eu lhe disse. Talvez não foi nem da oposição que foi feita essa pesquisa. Dificilmente as pessoas da situação, o grupo da situação, ia fazer uma pesquisa e colocando um opositor. Mas eu já soube que houve pesquisa de gente de fora aqui em Chique, na clandestina aí. Entendeu? Se alguém de fora fez alguma pesquisa aqui, isso pode ter sido para, digamos aí, tentar municiar alguém ou tentar bombar, como é que vocês chamam aí na gíria popular, né? Tentar energizar aquele candidato. Mas, se foi daqui ou se foi de fora, jogou de má fé. Jogou de má fé. Jarbas, com todas essas as pessoas que comparecem aqui no J Politicast, eles afirmam que a oposição nunca esteve unida como agora. Com essa provocação de um dos líderes da oposição, você vê a oposição unida, Jarbas? Saudar aqui os vereadores ali, Deide Quebrante e Fabinho também presente aqui, o vereador Zé Nilson Rocha, Joel Lopes ali, o professor. Estou chegando, sempre presente, e outros aqui. Olha, JC, essa questão da união, isso é uma questão de inteligência. Quem quer ganhar uma eleição, vou tornar a repetir, você não é obrigado a gostar de fulano, mas para a união de um projeto de vitória, você é obrigado a conviver com fulano. Isso é inteligência, isso é política. Política não é uma coisa que você tenta excluir do seu cardápio. Políticas, tudo que é bom para aquela gestão, para um processo de união de um grupo, ela é importante no cardápio. Ela tem que ser considerada. Quer você goste ou não. A outra coisa é a questão do ciúme. Ciúme não se bota na mesa no momento que você quer construir um processo de vitória de um grupo. Concorda, vereador? Quando você quer união, você tem que conviver com as diferenças. Mesmo que você deteste aquela diferença. Mas você tem que ser sábio, inteligente e conviver de forma harmoniosa. Porque até o indiferente tem um percentual de grande importância para um processo de vitória, seja da oposição, seja da situação. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa sexta pergunta. Jarbas, o seu pai, o saudoso ex-prefeito de Chique, Joel Firmo de Meira, carinhosamente conhecido como Maninho Meira,
foi prefeito aqui por 2 vezes. Várias obras na sede e na zona rural feitas pelo ex-prefeito Maninho. Os seus filhos nunca foram eleitos no Legislativo e nem no Executivo. A minha pergunta é: qual a experiência Jarbas Meira tem em gestão pública para administrar o nosso município? Fica à vontade, Jarbas. Ô JC, primeiro que nós, na minha família, nós tínhamos objetivos educacionais, culturais e de vencer sem depender de política. Somos 9 filhos, nenhum dependeu de política para sobreviver. E todos venceram muito bem. Isso foi um ensinamento do meu pai, porque ele prezava muito pela questão da educação. Os nossos brinquedos, nas nossas infâncias e adolescência, eram os livros. Nós convivíamos o tempo de lazer, boa parte dentro da biblioteca, lendo, estudando e lendo. De modo que a política, apesar de nós termos vindo de um berço de político, de dentro da casa de um político, de um grande gestor que foi, nosso objetivo não era política, e sim nos colocarmos como vencedores profissionalmente em outros patamares. Eu, por exemplo, eu concluí minha jornada profissional de forma brilhante, como você mesmo viu, até placa de reconhecimento, né? Eu tenho lá, dado por uma das maiores empresas, então, a qual eu trabalhei. Então essa questão da experiência, eu tenho, foi minha vida. Minha vida foi na gestão pública. E eu acho que talvez, dos postulantes hoje, poucos têm a experiência cabal, comprovada, assinada por escrito e com placa de reconhecimento como eu tenho. E a experiência política, eu nasci no berço da política, convivi no berço da política e tive os ensinamentos de um grande mestre chamado Joel Firmo de Meira. Precisa mais do que isso? Concorda, vereador? Concordo. Jarbas, há boatos nos bastidores da nossa política local que a sua irmã, Jaque Meira, poderá se apresentar no início de janeiro como candidata a prefeita pelo PSOL aqui em Xique-Xique. Isso prejudicaria os seus planos na sua pré-candidatura, Jarbas? Desconheço. Curto e grosso. Desconheço. Desconhece o quê? A possível pré-candidatura da sua irmã? O que você colocou aí? Desconheço. Até porque eu nunca vi projeto político como projeto de família. Projeto político, para mim, é projeto de cidade, é projeto para o povo, é projeto para a coletividade. Jamais eu vou querer postular um cargo político pensando em mim. Eu saio e vou curtir minha aposentadoria de forma muito leal, entendeu, JC? Projeto político tem que ser projeto para o coletivo. Não é um projeto de família. Eu desconheço. Jarbas, quando você fala que é contra o projeto de família, é por isso que você não apoiou a sua irmã em 2022? É por isso. Eu nunca tive nenhum diálogo em respeito na família com um projeto político dentro da família. O projeto que eu sempre penso e sempre pensei e continuo pensando para a política é um projeto coletivo. Se você não pensa, JC, no coletivo, meu amigo, não entre na vida pública, porque o erário pertence ao povo. O erário tem que ser gerido para o povo. O erário tem que ser um instrumento de transformação para a qualidade de vida do povo. E, obviamente, de onde se vive, que são as cidades, que são os estados, que é o nosso país. Não existe projeto que não seja pensando no coletivo político. Isso, quem pensar dessa forma, saia da política. Não é o lugar. O lugar menos indicado é a política. Ou você pensa no coletivo, ou você
saia de fininho, finge apenas que sonhou um dia entrar na política. Jarbas, você disse que é contra esse projeto de família. Aí você disse que não votou na sua irmã por isso. Quando você foi candidato a prefeito em Xique-Xique, o seu pai, o saudoso Maninho Meira, ele foi o seu vice. Isso não fica algo estranho, Jarbas? Não, ele entrou apenas para completar, inclusive nem aqui ele ficou em Salvador. Na realidade foi para compor a chapa, porque nós tentamos uma terceira via. Nós tentamos quebrar essa coisa da polarização de duas candidaturas. O que nós vimos naquela época, que não há essa cultura em Xique-Xique. Jarbas, permita-me me interromper. Essa pergunta a gente tem mais pra frente. Vamos pra nossa 7ª pergunta. Pois não? Meu amigo Jarbas, de todos os pré-candidatos a prefeito e prefeita na oposição, quase todos participaram do nosso quadro de perguntas aqui no J Politicast. Até o empresário Edão Pessoa participou, ele que já retirou a sua pré-candidatura. Apenas doutora Simone não participou. Ela já foi convidada algumas vezes. Eu estou falando isso para que o nosso público possa ter certeza que eu já convidei a pré-candidata doutora Simone. A minha pergunta é: por que a pré-candidata doutora Simone não vem ao J Politicast? Fica à vontade, Jarbas. JC, essa pergunta, ela é cabível para a própria candidata. Mas você é o nosso convidado, Jarbas. Ela deveria pelo menos vir aqui te dizer por que ela não vem. Né? Seria até interessante, né? Chegar aqui no J Podcast de JC e dizer: olha, eu não vim por isso e tchau. Mas eu acho o seguinte, é o que eu estou lhe dizendo. Na política tem que se abrir uma mesa de diálogo. Quem não dialoga na política não avança. Quem não dialoga na política não alcança objetivo e nem sucesso. Todos aqueles que reservaram o diálogo para o seu próprio coração não avançou e não se tornou absolutamente nada na vida pública. De modo que ou você abre o leque de diálogo, principalmente com as lideranças que precisam saber o que se pensa, o que se quer e o que se dá. Quando eu falo se dá, é a questão de ideias de projetos, ideias para o coletivo, ideias para a cidade, ideias para o povo, ideias que também possa agregar as lideranças que a apoiam, porque eu tenho tudo isso, está aqui guardado. Na hora que todos chegarem para um diálogo, eu vou expor na mesa, vou exteriorizar as ideias para cada um, as ideias para o projeto coletivo, as ideias para a cidade. Porque quando você se coloca como um líder político, JC, você é o quê? Um líder político. Você é o instrumento de articulação. Você não é o rei e você não pode ter rei na barriga. Você tem que ser o instrumento, se colocar, se posicionar como um líder, um instrumento de articulação para trazer o que for de bom para as pessoas. Se você não pensa dessa forma, pensa que o individual é o mais importante do que o coletivo, meu amigo, você já está destruído, já está derrotado. O coletivo é a razão de viver de qualquer pessoa pública. Eu passei por isso. Eu fui gestor público. E fui presidente associativos e sindicais. E quando você se coloca num ambiente desse, você não gere para você, você gera para o coletivo. E se você não abre uma mesa de diálogo, se você não abre uma mesa de negociação com as lideranças, você não pode entrar na vida pública. Porque aí você já está se mostrando que você não pensa para o coletivo. Você pensa da primeira pessoa, eu. E eu não lidero a coletiva. Nós lideramos a coletividade. Projeto político é para nós. Quem constrói o projeto político somos nós.
Quem lidera somos nós. Agora, tem um líder para ser o articulador dos processos, o articulador de projetos, o articulador político com autoridades, para trazer aquilo que é de importância para o povo e para o principal local que ele mora, as cidades. Jarbas, outros pré-candidatos a prefeito, a exemplo de Nino Meira, Genicácia e você, é a segunda vez que comparece aqui ao J Politicast. Isso é ruim para a doutora Simone não vir ao J Politicast? Olha, mais uma vez é uma pergunta que você tem que fazer a ela. Ou a qualquer um outro que se omite a exteriorizar seus pensamentos. Né? Quem omite ideias, quando você se coloca em representar o coletivo, então você não quer representar o coletivo. Você quer representar a si mesmo. E isso na vida pública não tem espaço, não tem lugar, não tem porta, não tem janela. Porque o coletivo, nós conjugamos na terceira pessoa. Nós, e não eu. Quando você fala que precisa esse diálogo, doutora Simone não tem o diálogo com todos vocês pré-candidatos da oposição? Aí, mais uma vez, você tem que perguntar a ela. Jarbas, o nosso convidado nessa noite é você, não a Mas há perguntas que são pessoais. Há perguntas que o coração de cada um que tem que responder. Você é um dos pré-candidatos a prefeito na oposição. Olha, por exemplo, eu já convidei 6 vezes para dialogar. Ela não apareceu até hoje nenhuma das vezes. Então, doutora Simone não quer diálogo com vocês, é isso? Não. Comigo ela não, até agora eu não aceitou. Com vocês aí cada um responde por si. Entendeu? Outra coisa, JC. Você está repetindo tanto o nome de uma pré-candidata, está parecendo até que você está fazendo aqui uma questão de indução, entendeu? Não, não é isso, Jarbas. Ao nome de uma pessoa só. Não é Nós temos 8 pré-candidatos e eu vou dizer uma coisa. Tivemos uma reunião no Serim, aonde ali tem três vereadores e pré-candidatos que estavam lá comigo, nossos colegas, Genicácia, Dei, Fabinho, e estávamos lá no Serim, numa reunião, aonde o secretário deixou bem claro, os 8 que estão aqui presentes participarão da pesquisa do governo do estado no mês de janeiro. Os 8. E estavam, quem são os 8? Repita aí para mim, por favor. Jarbas, quando eu cito o nome da pré-candidata doutora Simone, o nosso público que nos acompanha no nosso canal no YouTube e até os eleitores da oposição, eles têm interesse de saber como anda o processo político interno da oposição, Jarbas. Olha, eu vou dizer mais uma vez aqui, ó. Quando um gestor erra no exercício do seu cargo, não foi apenas o gestor que errou, foi também as lideranças que aí o escolheu. E é isso que eu quero alertar, essas lideranças. Pensem bem e tente retirar o conteúdo de cada postulante para você saber quem você está apoiando. Para saber quem você quer levar para conduzir o destino do povo de Xique-Xique. Quem você quer que cuide do erário da nossa cidade. Para você saber quem vai cuidar da boa gestão, da infraestrutura, da saúde, da educação, da agricultura, das nossas estradas vicinais, enfim, que entra na infraestrutura. Você tem que saber que conteúdo tem aquela pessoa que você quer apoiar. Ou será que você está apoiando alguém ao léu, sem saber que conteúdo ela tem, ou ele tem? Aliás, essas lideranças que apoiam qualquer um, mesmo sabendo que não tem conteúdo nenhum, ele está na sua sanidade mental, legal, para tentar levar alguém para conduzir uma cidade de 50 mil habitantes, para conduzir o cofre com o nosso erário, a nossa gestão, a vida do nosso povo, a educação, a saúde. Ora, se eu não tenho conteúdo, as lideranças são as responsáveis se eu errar na gestão, caso eu venha ganhar.
Você está entendendo? Esse que é um ponto de reflexão que eu quero que cada liderança de Xique-Xique coloque em suas cabeças. É preciso, gente. Não é só porque o cara vai ali, paga uma cervejinha, esse é o cara. Não é por aí. Às vezes você pode fazer uma mega festa, envolve as pessoas, mas se você for observar, não é a pessoa necessária, ideal, para conduzir os destinos de um povo, de uma cidade, de uma infraestrutura, de uma estrutura de 50 mil habitantes. Você vai ter que sentar com autoridades para dialogar, para debater, para mostrar conhecimento, para mostrar profundidade de ideias, para exteriorizar pensamentos e projetos para o coletivo. Temos que ter essa reflexão. Aquelas lideranças que pensam diferente, passem a pensar diferente agora. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Jarbas, na semana passada, muitas pessoas falaram que tem um pré-candidato a prefeito na oposição, um dos seus concorrentes, pleiteando essa candidatura, que está próximo de sair do seu partido e filiar ao PT, para definitivamente ter essa chance de ser o nome em 2024. A minha pergunta é, se isso vier a acontecer, é uma trairagem com seus colegas pré-candidatos da oposição? Não, Fica à vontade, Jarbas. não, porque os que estão lá também não são obrigados a ficar sentados em berço esplêndido esperando esse tipo de politicagem, entendeu? Eu acho que quando você tem consciência do seu papel como liderança de responsabilidade, você tem que sustentar a sua responsabilidade. Então esses pontos, JC, são importantes, essas variáveis são importantes a partir de agora, que é para as pessoas começarem a analisar o perfil de cada candidato. Isso chama afunilamento. É nesse afunilamento que nós vamos ter a visão mais apurada, mais delicada, mais sensível, entendeu? De cada candidato. Aqueles que forem vacilando nesses perfis de responsabilidade, de segurança, entendeu? De caráter, de personalidade, aí é onde cada pessoa, cada cidadão e até as lideranças tem que ter essa responsabilidade também de sentir, olha, esse cara, esse cara pode também deslizar no exercício da atividade de gestão. Pode não cumprir aquilo que está acordando agora. Será que quando você não coloca o diálogo na mesa é porque não está fugindo das responsabilidades de coesão com as lideranças? Com os vereadores? Com as lideranças? Tem que abrir o diálogo, botar na mesa e se comprometer. Eu aprendi com meu pai o seguinte, meu pai, uma grande liderança que vocês sabem que dispensa comentários. Ele me disse, na política, prometeu tem que cumprir. Não quer cumprir, não prometa. Então eu acho que nesse afunilamento é onde cada liderança, cada habitante xique-xiquense vai ter que observar quem mente, quem desliza, quem está querendo flutuar para esconder seus predicados, entendeu? Que aí vocês imaginem quais são, eu não vou dizer, até porque cada um vai ter suas performances. Então, gente, ou nós comecemos a analisar esses pontos, ou a gente vai repetir a velha política de Xique-Xique, a mesma política, a antiga política, e a cidade vai ser a mesma parada no tempo. Jarbas, as duas mulheres na oposição pré-candidatas a prefeita têm ganhado força nos últimos dias. Já podemos dizer que teremos uma mulher pela primeira vez disputando o cargo no Executivo, Jarbas? Ô JC, a mulher, ela é cabível em qualquer lugar da sociedade.
Isto é um pensamento, quem pensa assim, de avanço, entendeu? De inteligência, da modernidade, do futuro. Os preconceitos, eles têm que ser encaixados, fechados e jogados no mar. Aqui nós jogamos no rio. Então é importante sim que nós temos ambos os sexos disputando, pleiteando. Isso é importante. A mulher e o homem. Chega de machismo. Chega de machismo. Nossa sociedade não pode mais olhar a mulher, o LGBTQIA+, ou o que você pensar aí com preconceito. Já era um deficiente. Nós precisamos, por exemplo, falar em deficiência, planejar a cidade para a acessibilidade, entendeu? Eu já observei aqui diversos lugares, diversas ruas, diversos pontos, que o cara quer subir com a cadeira de roda e não pode, porque não tem a rampa. Nós temos que fazer um planejamento para a cidade, de transformação, de melhorias para as pessoas. Quem habita a cidade são as pessoas, não são as lideranças apenas, e nem os políticos, são as pessoas. Então nós temos que planejar uma cidade para o povo, para as pessoas, para as mulheres, para os homens, para os LGBTQIA+, para o deficiente cadeirante, entendeu? Nós temos que pensar uma cidade chique do futuro. Chique do futuro. Esse é o pensamento que devemos implementar a partir de agora. Vamos repetir, todo mundo que assistir esse podcast seu, chique do futuro. Sem preconceito. Esse é meu pensamento. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Jarbas, na situação, um pré-candidato a prefeito vem crescendo nos últimos meses. Eu falo da situação. Vem crescendo nos últimos meses. É um dos mais falados hoje no Grupo Braga. Eu estou falando do secretário de Administração e Finanças, o senhor Oswaldo Barbosa, que por sinal é seu cunhado. Na última quarta-feira, quando o prefeito esteve aqui no J Politicast, quando ele disse que na praça tinha 2 dos 3 nomes que ele tinha em mente, as pessoas hoje apostam em Oswaldo Barbosa. A minha pergunta é: como ficará Jarbas Meira e a família caso Oswaldo Barbosa seja o candidato a prefeito na situação? Continuando o meu caminho que eu edifiquei desde adolescente e defendo. Agora, é um nome que é tecnicamente bom, entendeu? Já que você colocou, tecnicamente bom, isso aí eu reconheço. Não é um homem de palanque. Eu sou tecnicamente conhecedor de gestão pública e sou bom de palanque. Tenho 2 em 1. Então 2 para mim e 1 para ele. Digamos que você não venha ser o candidato da oposição e o seu cunhado, Oswaldo Barbosa, seja o candidato da situação. Há uma possibilidade de Jarbas Meira apoiar Oswaldo Barbosa? Te dei o exemplo aqui, quando você falou de Nino, no grande ensinamento que Lula deu. Lula nos mostrou um caminho de uma verdadeira lição de política e de modernidade na política. Quando em 2018, Alckmin foi um dos seus mais algozes opositores, foi um dos mais radicais, defendeu cadeia para Lula, defendeu isso e aquilo. E Lula, dentro de uma transformação num cenário, entendeu? De modernização da política, onde ele mostra como é que se faz política. Aliás, o maior de todos os políticos, desde a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o Alckmin, um dos maiores algozes do Lula, do presidente Lula em 2018, é o seu vice. Um dos fundadores do PSDB e opositores mais radicais do PT em São Paulo é o seu vice, que hoje está num partido de oposição chamado PSB. E está trilhando de forma sintoniosa com Lula, de forma afinadíssima.
de forma com muito conhecimento de gestão e até, quem sabe, em alguns pontos, orientando a própria gestão do presidente Lula. Entendeu? A política, ela é dinâmica, todo mundo repete isso. Mas, às vezes, não observa esses pontos importantes, que isso é que faz a coisa gostosa que é a política. Então, pelas suas colocações, há uma grande possibilidade de Jarbas Meira, no futuro, vir apoiar Oswaldo Barbosa, caso seja o candidato do prefeito. Eu não sei. Eu estou dizendo o exemplo de Alckmin, o maior algoz do presidente Lula, que hoje é o seu vice-presidente. Isso aí, o futuro a Deus dará. Eu sou da oposição. E sou pré-candidato. E estou crescendo. E não pode esconder. Lideranças que estão aqui presentes podem afirmar isso. Estou crescendo, doutor. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Jarbas, estamos nos aproximando do final do primeiro ano da gestão Jerônimo Rodrigues. No início do ano e até o mês de agosto, a Bahia foi manchete de jornais em todo o país, com a violência no estado e principalmente na capital baiana. Aproximando do final do ano, o governo teve que enfrentar outro grande problema, a seca que vem assolando o nosso estado. Semana passada, prefeitos reuniram na UPB, União dos Municípios da Bahia, para discutir esse grande problema. A minha pergunta é, qual o balanço Jarbas Meira faz desses 12 meses de administração Jerônimo Rodrigues? Fica à vontade. Positivíssimo. Positivíssimo. Eu repeti aqui no início, eu falei no início que Jerônimo foi um grato presente que a Bahia ganhou, como gestor principal do estado, como chefe do estado. Foi uma grata surpresa, um grande presente que nossa Bahia ganhou. Em um ano, né? O governador Jerônimo já andou em mais de 80 cidades do interior da Bahia. É um recorde. Um recorde. Desde de JJ Seabra para cá, você nunca ouviu falar isso. É um cara que conhece políticas públicas, tem sensibilidade de políticas públicas sociais. Um cara que nasceu na pobreza, na roça, descendente de indígena, de comunidades quilombolas ali naquela região tem. É um cara que foi ele que criou os 27 territórios em toda a Bahia. E vai ser um grande governador, vai ser um mega governador. Eu acho que, inclusive, aqui tem um vereador da situação, eu acho que, inclusive, é mais inteligente a própria situação, não estou falando de Chique-Chique, não, estou falando de qualquer cidade da Bahia, é mais inteligente a situação dessas cidades buscarem o diálogo com o governador de forma harmoniosa para o bem das próprias cidades e dos próprios povos que esses gestores gerem, administram. Porque ele será um mega governador. Tem um ministro da Casa Civil, tem o governo Lula, tem vários ministros que estão aliados ao governo do estado, e essas cidades da situação também só vai ser positivo para todos eles. Entendeu, pessoal? Então, eu acho que essa questão é mais inteligente. Fazer oposição a um governador que está brilhando, que tem conteúdo, que tem conhecimento de gestão, que tem sensibilidade, não é inteligente, para não dizer outra coisa. Então é bom buscar essa sintonia, buscar esse diálogo, amenizar as pauladas, porque quer queira, quer não, ele irá até 2026 e vai reeleito na eleição 2026. Jarbas, foi um bom nome a escolha do PT escolher o vice-governador Geraldo Júnior como adversário de Bruno Reis na cidade de Salvador nas eleições de 2024? Olha, Geraldo Júnior é meu amigo há 26 anos. 26 anos. Eu o apoiei em 2 ocasiões para vereador em Salvador, na época que eu era presidente da Sinfra e tinha um bom legado político de mobilização sindical, de modo que
Geraldo Júnior, o pai dele foi vereador por muitos anos. O pai dele ficou, parece que 30 e poucos anos como vereador de Salvador. E ele foi o herdeiro natural, já no terceiro mandato, era o atual presidente da Câmara de Salvador. Então ele tem uma conjuntura de conhecimento muito grande dos problemas da cidade, entendeu? Das necessidades e uma visão daquilo que deve ser feito. O pré-candidato do PT é meu amigo e inclusive eu fui para o lançamento e estava apoiando ele. Mas quem decidiu e definiu isso foi o conselho político, que é quem está decidindo as candidaturas e vão decidir em 70 cidades da Bahia, inclusive Xique-Xique. Então, às vezes, a gente tem ali um bom nome, como era o nosso e meu amigo Robson Almeida, que é deputado estadual, brilhante, um militante assim do PT excepcional, sensível, tem ajudado muitos lugares, inclusive já dormiu aqui na Ilha do Marracouro, né? Comeu peixe frito na beira do rio. Agora quem decidiu foi o conselho. Se o conselho decidiu, oficialmente, Geraldo Júnior é o candidato. E todos nós temos que apoiar a decisão final que foi estabelecida. Eu acho que vai ser um páreo muito bom e Geraldo Júnior deve ganhar essa eleição em Salvador. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Jarbas, na última quarta-feira 20, o prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Filho, esteve aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Quando eu perguntei da lista dos 8 pré-candidatos a prefeito da situação, ele respondeu que hoje trabalha apenas com 3 nomes em mente. A minha pergunta é: a oposição já tem ideia de quem são esses 3 nomes? Fica à vontade, Jarbas. A oposição, como eu vou falar por mim, eu acho que a grande maioria pensa que o coletivo é mais importante definir. O coletivo é o maior instrumento para se definir o nome de qualquer candidato ou candidaturas em qualquer lugar. Se você não ouve a voz do povo, você não é bom e não quer o bem do povo. O povo é a razão de qualquer situação quando se julga política. A razão da política é o povo. Então, não há instrumento melhor para se defender um nome do que o próprio povo. E que venhamos para o povo definir. Então vocês têm uma ideia de quem será esses 3 nomes que o prefeito falou, Jarbas? Eu sou povo, eu sei. Agora, o povo do coletivo, todos juntos comigo, é que, vamos dizer, eu não posso falar sozinho, eu tenho que falar com todos. Jarbas, vocês da oposição gostariam de enfrentar quem em 2024? Olha, se eu for o candidato, o adversário é quem tiver na frente para disputar e ir para a urna disputar comigo. Qual o seu preferido, Jarbas? Você gostaria de enfrentar quem da situação? Da situação? Sim. O que vocês definirem. Esse é o candidato. Se vocês disserem o candidato é nosso amigo que está aqui, eu vou enfrentá-lo. Se eu for o candidato. Se for nosso amigo ali, eu vou dizer, ele é o candidato da oposição, da situação, eu vou enfrentá-lo se eu for o candidato. Então, o melhor candidato para vocês é o que vocês disserem. A gente vai ter que enfrentar e derrotá-lo. Esse é o candidato. O candidato bom não tem escolha. O candidato bom é aquele que você enfrenta. Que você vai para o palanque defender as suas ideias contra as ideias deles. Esse é o candidato. Respondido, Jarbas. Vamos para a nossa última pergunta. Meu amigo Jarbas, em 2008, você saiu candidato a prefeito pela terceira via e não teve uma boa votação. Quando você esteve aqui na primeira vez no nosso programa, você falou que quem sair pela terceira via morre politicamente, pelo fato de Xique-Xique não ter essa tradição de 3 grupos políticos. Hoje na oposição existem pré-candidatos que vêm batendo o pé
dizendo que não abre mão da disputa em 2024. A minha pergunta é, mesmo com essas divergências de opiniões na oposição, a oposição teria alguém com essa coragem de sair numa terceira via? Fica à vontade, Jarbas. Olha, JC, eu penso da seguinte forma, que quem se predispõe, quem se coloca para um enfrentamento político, ele não tem que ter medo de nada. Ele tem que ter coragem. Eu não tive coragem de provocar uma terceira via em Xique-Xique. Eu acho que quando você se predispõe à vida pública, você tem que ter a consciência que muitos e muitos desafios virão, acontecerão. E você tem que estar preparado para qualquer tipo de desafio. Seja um adversário arrogante, seja um adversário inteligente, seja um adversário preparado, seja um adversário fragilizado. O cenário que vier, você tem que estar pronto, preparado para o enfrentamento, entendeu? Isto é política de coragem, é política de busca de se colocar no cenário político. Se você se esconder amedrontado, entendeu? Ficar atrás do poste, você jamais vai entrar na vida pública, pô. Quem tem medo jamais deverá entrar na vida pública, porque a vida pública são desafios e desafios, sempre. Eu fui gestor da Infraero, eu sei quantos desafios nós enfrentamos. Desafios mil, entendeu? E às vezes você encontra desafio dentro da própria gestão. Você tem uma área de gerenciamento lá, que você tem confusões dentro da própria área, onde você vai ter que gerenciar a crise. Eu, por exemplo, me especializei nisso, em gerenciamento de crise, de pessoas. Porque numa gestão, você tem pessoas múltiplas, com pensamentos múltiplos, com comportamentos múltiplos, e que tudo pode acontecer. Então, o medroso não pense na vida pública. A vida pública são para os fortes, os desafiadores. E eu não tenho medo de gestão, até porque eu tenho experiência e eu sei como se gerencia crises dentro da própria gestão. Então, quem tem medo de problemas, não entre na vida pública, porque você terá múltiplos problemas sempre. Jarbas, desde o início do programa, você vem batendo nessa tecla, que tem pessoas com medo. Quem é essa pessoa, Jarbas? Com medo? Não, não é com medo. Você falou medrosos. Quem são esses medrosos? Não é medrosos. Não são pessoas medrosas. Tem pessoas que tentam omitir os próprios desafiantes. Eu mesmo fui omitido. Mas eu ouvi do Elmo aqui, prefeito de Irecê, uma fala dele, um almoço que ele nos convidou. Eu estava lá nesse almoço. E ele me disse, olha, eu cheguei em Irecê com 2%. Se eu tivesse seguido aquilo, eu jamais teria sido prefeito de Irecê. Então, às vezes, você tem o desestímulo dos adversários, você tem os desestímulos dos próprios colegas, você tem os desestímulos dos próprios aliados, e você tem que ser sábio, tem que ter sapiência para saber ouvir e saber processar aquilo que lhe é positivo e aquilo que não lhe cabe, lhe desrespeita nada. Se você ouvir sempre o negativo, você não anda 1 metro à sua frente para o sucesso. Você vai ser sempre uma pessoa derrotada. E eu sou uma pessoa profissionalmente vencedora. E na política, meu pai foi vencedor. E no mínimo eu quero ser, no mínimo, igual meu pai foi. Um grande gestor de Xique-Xique que está na história. Então, Jarbas, no mínimo. Então, Jarbas Meira mantém firme na pré-candidatura. Estou sim. Em nenhum momento Estou pré-candidato, sou pré-candidato até o fim. Em nenhum momento pensa em desistir. De hipótese alguma. Eu não largo luta no meio da estrada, no meio do caminho. Respondido. Quem pensar e analisar as minhas palavras e o que eu penso, vai deixar muita gente para trás e vai marchar junto comigo. Porque eu só quero o bem de Xique-Xique. Não quero nada que diz respeito à minha pessoa. Eu quero tudo que diz respeito a nós.
o povo e a nossa cidade Xique-Xique. Esse é meu propósito na vida pública. Meu pai ficou na história e eu quero ficar na história como um grande gestor de Xique-Xique. Assim eu penso na política para Xique-Xique, por isso eu me coloquei como pré-candidato a prefeito. E outra coisa, cumprindo os acordos com vereadores, com lideranças, sem abrir mão, nunca deixa de cumprir aquilo que você prometer. Isto é irrevogável. Isso é inadmissível. O que você cumprir com as lideranças, o que você cumprir com os vereadores, o que você cumprir com o povo, vá até as últimas consequências, mas cumpra-as. Isso é responsabilidade de quem pensa em ser homem público, viu? Jarbas, para fechar o nosso bate-papo, a situação, na próxima quarta-feira agora, eles pretendem fazer uma reunião interna. E logo depois dessa reunião interna, o prefeito já deixou claro que até o final de janeiro pode lançar o seu candidato. A oposição diz que vai lançar o candidato ou candidata após o resultado da pesquisa que está por vir. Quando sairá essa pesquisa da oposição, Jarbas? Olha, eu vou abrir aqui o que foi falado lá no Serim. Tivemos uma reunião com os 8 pré-candidatos, com o secretário, primeiro com o seu assessor, posteriormente com o secretário representando o governador Jerônimo. E ele foi claro e taxativo. Não vim aqui definir candidatura de ninguém. Ele foi claro e taxativo. Isso é obrigado a ser colocado para que não há burburinhos, rumores, invenções. Cada A que você diz, no mínimo já chega na esquina com o alfabeto inteiro, A, B, C, D, F, de apenas um A que você colocou. De modo que ele foi claro e taxativo. Todos os 8 que estão aqui nessa mesa participarão da pesquisa no mês de janeiro. Talvez seja final de janeiro. Essa pesquisa irá para o grupo do conselho que estão discutindo as candidaturas nas cidades, nas 70 cidades. É obrigado, gente, nós colocarmos isso, claro, sem mentira para as pessoas, porque toda hora um sai com uma história diferente. Eu tenho um gabinete ali que eu recebo pessoas diariamente, vocês já estiveram lá e estão abertas as portas para quem quiser comparecer, tomar um cafezinho e bater um papo, independentemente de qualquer compromisso. Eu estou lá para receber todo mundo, aliados ou não. De modo que toda hora ali chega uma conversa diferente, de um cenário diferente, que uma liderança disse, que fulano disse, que fulano falou. Se você for processar tudo isso, você bota a mala na roupa, a roupa na mala e se manda, cara, vai se esconder. Porque é tanta conversa. Então, JC, você não pode ficar processando múltiplas coisas sem analisar apenas a realidade. A realidade que foi dito lá no Serim. Se isso não for cumprido, paciência. Mas o que foi dito foi isso. Os 8 que estão aqui nessa mesa participará de uma pesquisa do governo do estado no mês de janeiro. Ponto. Essa pesquisa depois será trazido para o conselho que vai analisar, vai discutir. E outra coisa, não é só a pesquisa que vai dizer quem será ou quem não será. Vai ter também lá, obviamente, as disputas políticas partidárias, de autoridades e tal, enfim, que isso pode influenciar no cenário definitivo, entendeu? Então, o que eu peço, os meus companheiros da oposição, os meus colegas lideranças, que nós falemos uma linguagem só, e só tem uma coisa dessa linguagem que chama-se a verdade. Vamos falar a verdade. Falando a verdade, ninguém será enganado e nós mostraremos para a população que nós temos responsabilidade para gerir o erário. O erário, quem não tiver responsabilidade, não pode botar a mão, porque é de grande responsabilidade. É a vida do povo, é a qualidade de vida do povo, é o desenvolvimento da nossa cidade. É o fundamento principal, desenvolver para que as pessoas vivam melhores, para que as crianças tenham saúde, para que as crianças tenham mais educação. Aliás, a educação
que transforma uma sociedade. E nela a gente tem que remunerar melhor os professores, que dão atenção melhor para melhores estruturas das escolas, melhor merenda, melhor capacitação dos mestres para que ensinam melhor, com mais fundamento e a boa educação aos seus alunos. Aí sim, a gente vai ter uma sociedade mais politizada, mais bem orientada, mais desenvolvida e uma cidade gostosa de se viver. Já é, mas pode ser muito melhor. Eu quero, JC, dizer a você, continue nessa pegada. Eu lhe disse lá atrás, da imparcialidade. A imparcialidade, ela traz para o ser humano, olha, dignidade, mostra que o cara tem um caráter concreto e outra coisa, eterniza a sua profissão e a sua conduta. Isso é indelével. Obrigado, Jarbas. É isso aí, meus amigos. Estamos encerrando mais uma edição do programa Bate-Papo. Você poderia me dar só Fica à vontade. Eu queria aproveitar o ensejo dessa finalização, desse papo gostoso. Você já me convidou 2 vezes, mas eu já me deixo à disposição para que você me convide mais 98, porque com 2 que eu já vim, fica 100 vezes. Isso aí eu estarei à disposição e cada vez que eu vir aqui, trarei mais conteúdo, porque eu leio todos os dias, estudo cada coisa, todos os dias busco informações e vai ser sempre rico a minha presença aqui, tenha certeza disso. Não é falta de humildade não, viu? Mas é garantia daquilo que eu procuro ser para mostrar às pessoas que a gente precisa trazer o que há de melhor para todos. Então eu quero, meus amigos, minhas amigas, minhas famílias chiquichiquenses, desejar um 2024 próspero, de realizações, transformações e novidades, né? Renovadoras, de ideias mais acolhedoras, de ideias que possam transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos nós, porque nós merecemos, nós não podemos mais, em hipótese alguma, minha família chiquichiense, retroagir. Nós temos que avançar cada dia mais para que a nossa cidade seja competidora com as melhores cidades da Bahia e do Brasil. Então, 2024 de muito amor, de muito carinho, de coração harmonioso e um grande abraço de Jarbas Meira, seu pré-candidato, à disposição. Vamos juntos, vamos fazer uma cidade, uma chique-chique diferente. Eu garanto para vocês, não tenho nenhum interesse pessoal e sim coletivo para a cidade chique-chique. Um beijo. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando o último programa de 2023. Foi um 2023 fantástico para o nosso J Politicast. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, em 2024, na segunda semana de janeiro, estaremos de volta com mais uma outra edição. Muito obrigado, meu amigo Jarbas Meira. Desejo sucesso, boa sorte a você. Feliz ano novo. Rapidinho, fique à vontade para suas considerações finais, meu amigo. JC, eu fico muito feliz porque eu participei com vocês basicamente a troca de ideias da criação desta ferramenta de comunicação. E eu amo de paixão ver a evolução das pessoas, principalmente quando são amigas e quando a gente vê que tem uma boa vontade de buscar a evolução de conhecimento, de levar a informação, de deixar as pessoas bem atualizadas. E isso, cada vez mais que cada programa seu tem uma evolução, isso me deixa encantador. É tanto que quando você tem um pequeno detalhe, eu te ligo para lhe sugerir. Assim como o nosso professor Joel Lopes ali, que está aqui também faz isso. Então eu quero dizer, minha cidade querida, que sinta-se feliz com a evolução de cada cidadão, de cada conterrâneo. Sinta-se feliz com a evolução de cada filho, de cada neto, de cada idoso que está cumprindo sua jornada, mas sinta-se feliz pela evolução que ele ainda pode alcançar, lógico. Até porque essa faixa etária tem muito a nos ensinar.
E o aprendizado ele é infinito. É por isso que eu busco todo dia conhecimento, porque nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, envelhecemos e chegamos até a morte aprendendo. O aprendizado é infinito e eu desejo esse 2024 de muito aprendizado, de muita politização. Não retroajam ao conhecimento que cada um cidadão de Xique-Xique conseguiu. Sempre evolua para a gente ter uma sociedade xique-xiquense mais bem orientada, mais bem alicerçada. E só assim seremos bem administrados. Eu quero contribuir com isso também. Um abraço, um beijo em meu povo querido. O J Politicast vai dar uma pausa, mas eu peço aos amigos que continuem se inscrevendo, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo Joel Lopes e o nosso amigo Marquinhos Tô Chegando, que faz presente aqui pela primeira vez. Tenham todos uma boa noite e até mais.